Olá, meus amigos, essa é a nossa última reflexão para o Natal de 2022. Tenho dito que nós precisamos de olhar para além do presépio, para além da manjedoura, para além do berço, para além do bebê. Ainda que seja uma data para se celebrar a sua chegada, nós temos que celebrar quem Ele é, suas realizações, o que Ele manifestou, quem Ele efetivamente é e o que fez. Ao longo desses dias estivemos vendo 6 e agora vemos o 7º sinal que evidencia quem é Jesus. Nesse caso, Jesus estava fora de Betânia, onde seus amigos Lázaro, Marta e Maria moravam. E Lázaro fica doente e vem a morrer. E mandam avisá-lo que ele está doente, mas o Senhor não vai até Lázaro. Ele se demora 2 dias. E ele torna, em dado momento, seus discípulos conscientes de que Lázaro havia morrido e que eles precisam voltar, o que era uma ameaça à sua integridade, dado o interesse dos judeus em matá-lo. Quando o Senhor Jesus chega, Lázaro já está morto há 4 dias, sepultado. E de certa forma, só poderia haver uma certa frustração e decepção, porque se o Senhor Jesus estivesse lá, nada disso teria acontecido. Eles sabiam que Jesus poderia evitar aquilo, e Ele não tinha evitado. E o Senhor pergunta e questiona sobre a fé deles. E eles declaram crer no Senhor Jesus e na ressurreição que há por vir, mas o Senhor está se referindo àquilo que Ele queria fazer naquela ocasião. Aquela multidão lamenta a morte de Lázaro. E naquela ocasião, o texto bíblico nos conta que o Senhor Jesus chorou. Se era pela morte de Lázaro, se era pela comoção de todos, se era pela tristeza da morte de uma forma geral e a tristeza que ela traz, já que ela é consequência do pecado. Não sabemos, mas sabemos que o Senhor estava sensibilizado com aquela situação que envolvia a morte de Lázaro. Quando o Senhor chega, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Claro, aquilo era crido pelas irmãs de Lázaro. Mas o que haveria de acontecer com seu irmão? O texto nos conta que o Senhor declarou com autoridade: Lázaro, vem para fora. E ele, com todas as limitações, não só da sua morte, mas o fato também de estar enfaixado, ele mesmo não tinha facilidades de fazer com que aquilo fosse viável. Mas ele ressuscitou. E o testemunho daquelas pessoas que sabiam que Jesus estava morto era claro, elas reconheceram que Jesus ressuscitara Lázaro, o que era uma decepção, uma perda, uma tristeza para as autoridades judaicas que não queriam ver o povo seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que eles creram. Enquanto aquelas autoridades abominaram aquilo que aconteceu. O que é que o Senhor Jesus estava revelando? Temos visto em tantos milagres do Evangelho de João que ele mostrava que ele tinha autoridade, poder e era mestre sobre algum aspecto. E nesse caso, ele estava mostrando que ele tinha autoridade não somente pela vida, mas também sobre a morte. Nós podemos temer a morte e seguramente Lázaro veio a morrer futuramente. Mas o Senhor declara objetivamente que ainda que nós venhamos a passar e que vamos passar pela morte, aqueles que creem nele não passarão pela morte eternamente. Serão ressuscitados para estar com o Senhor e viverem com o Senhor.
era um menino no berço, na manjedoura. Mas não era só isso. Era Deus vindo em forma humana, e através desse milagre nós sabemos que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Nós não temos o que temer, podemos confiar e descansar na sua autoridade sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. Deus os abençoe.